Né? É sexta-feira. Olha, o ministro Alexandre de Moraes mandou transferir quase 19 milhões de reais do X e da Starlink para a União e desbloqueou as contas da empresa. Confira detalhes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a transferência de 18,3 milhões que estavam bloqueados nas contas do X e da Starlink no Brasil para os cofres da União. Depois que a transação foi concluída, Moraes determinou também o desbloqueio das contas e dos ativos financeiros de ambas empresas, que pertencem ao magnata Elon Musk. No total, foram transferidos 11 bilhões da Starlink e 7,2 milhões do X aos cofres públicos. O valor será usado para quitar as multas aplicadas pela Justiça contra o X por não ter bloqueado perfis que divulgavam mensagens criminosas e ataques à democracia, desrespeitando uma série de decisões judiciais, e ter tirado os representantes legais do Brasil, o que também levou o STF a tirar o X do ar no Brasil. Apesar do pagamento das multas, a decisão de Moraes sobre a suspensão do funcionamento do X no Brasil prevalece. A rede social segue bloqueada no país. Aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você lembra que o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de ações para o X. Tinha que bloquear as contas de investigados que estavam em curso de processo, fazendo postagens sobre delegados que investigavam as suas condutas. Teve, depois desse descumprimento, a aplicação de multa, que foi um valor majorado em um segundo momento, a indicação de um representante no Brasil e, para que o X volte a funcionar no país, tem que cumprir todas essas determinações. Hoje é a parte financeira, a determinação da transferência desses recursos que ficarão em juízo para o cumprimento das obrigações jurídicas do X. Não é isso, Aline Ribeiro? Isso, Ananias. Eu queria, inclusive, compreender uma situação, porque são duas empresas diferentes, que pertencem ao mesmo empresário, né? O mesmo grupo empresarial, Starlink e o X. Mas a Starlink, acho que tem que separar. A Starlink está pagando uma conta do X, no caso. Seria isso? Mas a Starlink, ao mesmo tempo, ela tem seu representante legal. Será que isso no meio que confunde, essa medida do Alexandre de Moraes não confunde um pouco? Essa sua pergunta é muito pertinente, inclusive alvo de muito debate jurídico. Há juristas que defendem os dois pontos. Agora, o fato é que o Supremo se manifestou e os membros da Corte confirmaram tanto o bloqueio do X e as informações relacionadas à necessidade do pagamento da multa. Se a Starlink pode pagar uma conta do X, então o representante legal da Starlink também não poderia representar o X? Ah, entendi. Boa pergunta. Kátia D'Angelis. Boa pergunta, realmente. O Ananias falou uma coisa, eu li muito, né? Tem muita divergência, inclusive entre advogados, né? Se está correto ou não esse bloqueio, o ministro fazer isso para que a Starlink quite, né, dívidas, que são as multas ali, em decorrência do não cumprimento de medidas por parte do Twitter. E agora a Aline colocou aqui, alugou um triplex nas nossas cabeças. Né? Porque se de fato há o cumprimento dessa obrigação financeira, poderia Porque o grande problema com o Twitter está sendo o fato de a empresa não ter no país um representante legal. Agora, lembrando que o Marco Civil da Internet... Isso, o Marco Civil da Internet exige que a empresa em si tenha um representante, né? Seria uma forma de garantir que em uma ação da justiça, em uma decisão da justiça, tivesse onde se recorrer, para ter um representante, um escritório no país, coisa que o X insiste em não fazer. Bom, a gente vai avançar agora, falar